Voltei! Já tava com saudade, né? Eu também, tava com saudade de vocês, rapaz. Que eu amo vocês. Vocês moram no meu coração. Vamos lá, pessoal. Continuar aqui. Paramos nesse tópico. E agora o tópico 2, ó. Língua falada e língua escrita. Já tem aí. Aqui não tem o que a gente falar muito, não. Certo? Eu não vou nem ler o que está lá no livro. Porque você pode ler lá. Beleza? Esse tópico 2 aqui é bem resumido. Língua falada e língua escrita. É muito simples. Você já consegue visualizar aqui, ó, a diferença da língua falada, né? Ó, são os sons, sai da boca aqui e tal. E a língua escrita, ó, é o que você escreve, né? Aqui, ó. O professor é só isso, só isso. Língua falada e língua escrita. Tem mais nada além disso. Certo? Algo muito simples. E a nossa atividade 2 é falar também o que você entendeu. Certo? O que entendeu. Entendeu, ó. Entendeu. Deixa eu apagar esse D aqui. Entendeu, rapaz. Presta atenção no serviço, rapaz. O que entendeu sobre língua falada e escrita? É que a língua falada é por meio do som, né? E a escrita é por meio da escrita. Aí eu te pergunto, qual é a que você aprende primeiro? A falada ou a escrita? É a falada, né? Porque você aprende a falar mesmo antes mesmo de aprender a escrever. Você vai aprender a escrever lá na escola, com as aulas e tal, os professores, gente boa que tem lá de português, as professoras também, né? Então é lá que você vai aprender a escrita. Mas existe esses dois tipos de língua, vamos dizer assim, a língua falada e a escrita, certo? Aí eu te pergunto, para você aprender a língua falada, você precisa ir para a escola? Tic-tac, tic-tac, acabou o tempo, demorou muito. Ó, não precisa ir para a escola, você aprende a língua falada em casa, né? Não? Com os pais, papai, mamãe, tatá, titi, mamãe, vovó, parabéns, amor, não sei o que, né? Uma das coisas que a criança aprende logo é não, né? Não, não, não. Você diz, menino, faça isso, não. Que não devia, né? Era para dizer sim, papai, sim, mamãe, né? Mas a primeira língua que o ser humano, né, entende e aprende é a língua falada, beleza? Entre essas duas que eu estou dizendo, né? Entre a língua falada e a língua escrita, qual é a primeira que ele aprende? A língua falada, né? A língua falada, porque antes mesmo ele aprende a dos gestos, né? Que é a linguagem não verbal. A criança ela já começa a entender a linguagem não verbal antes mesmo da linguagem verbal. Nós aprendemos no capítulo anterior que existem dois tipos de linguagem, né? A verbal e a não verbal. A verbal é falada ou escrita. A não verbal não fala e nem escreve. Ou seja, são gestos, a expressão corporal e tudo mais. Certo? Então você consegue observar que a linguagem não verbal a criança aprende até primeiro. Porque a criança já aprende assim, você faz, ó. Já vai aprender. Né? Quando você pegar, ele fez alguma coisa lá e você faz assim, ó. Peia, né? Peia. Aí ele já entende que vai levar a peia. Não pode, né? Então, a linguagem não verbal a criança aprende primeiro. Mas entre a linguagem verbal ela se divide em duas partes, né? A falada e a escrita. E aí a falada ela aprende antes do que a escrita. Porque a falada ela aprende em casa, no dia a dia. Mesmo sem a gramática, sem as regras gramaticais e tal, já aprende. Agora a escrita não. A escrita aí ela vai para a escola. E, professor, mas só pode aprender na escola? Não, só pode aprender na escola não. Se os pais quiserem ensinar, também ensina, entendeu? Tranquilamente, sossegado. Mas geralmente, na grande maioria das vezes, para aprender a língua escrita, aí você vai para a escola, né? Geralmente, né? Assim? É tanto que tem aí algumas pessoas que não frequentaram a escola que são denominadas analfabetos, né? Que eu não gosto nem muito disso, que às vezes a pessoa tem preconceito, discriminação contra isso. Eu não tenho não. Porque cada um teve a sua oportunidade, né? Às vezes a pessoa não teve a oportunidade de estudar, ou a pessoa não gostava de estudar, entendeu? Não queria de jeito nenhum. E aí cada um tem as suas escolhas na vida, entendeu? Eu não gosto de discriminar ninguém, porque o cara não sabe escrever, não sabe ler, vou discriminar ele por isso, de forma alguma. É um ser humano, tem o mesmo valor que eu tenho, entendeu? E a gente não pode trabalhar com discriminação com ninguém não, rejeitando só porque o cara não sabe ler. Que conversa é essa? Ele não trabalha, não sabe fazer outras coisas? Eu já ouvi falar de gente que é analfabeto
e é milionário, é rico. Ó, então, até para ganhar dinheiro não precisa nem saber muito escrever, né? Vamos dizer assim. Não estou dizendo que você não estude, não. Porque é contado nos dedos também, né? Tem analfabeto rico? Tem, mas a maioria dos analfabetos são pobres. Entendeu? Entendeu a ideia? Eu estou só dando exemplo para você. Não é dizendo que você não estude que você vai ser rico, não. Entenda. É que cada um tem a sua inteligência, certo? Então aí, às vezes a pessoa tem a inteligência para o estudo lá e vai, consegue ganhar um bom dinheiro pelo estudo, beleza. E a maioria dos que estudam ganha um dinheirinho melhor, tem um trabalhozinho mais leve, mais maneiro, né? E a maioria dos que não estudam tem um trabalho mais pesado, sofre mais, um trabalho na roça ou em outros serviços aí mais pesados. Também não estou discriminando ninguém, entenda. Com todo respeito a todos. Beleza? Temos que tratar todos de igual forma. Tranquilo? Sossegado? Então é assim que funciona a língua falada e a língua escrita, né? Falada você aprende antes da escrita, e dos dois tipos de linguagem, que é a verbal e a não verbal, você aprende primeiro a não verbal. Beleza, pessoal? Então dei várias informações aqui do que é língua falada e língua escrita. E dei vários exemplos. Então a atividadezinha 2 é você falar lá o que você entendeu sobre essa língua falada e escrita. Show de bola? Vamos para o nosso próximo tópico. A língua e suas mudanças. Pessoal, a língua ela foi mudando também ao passar do tempo, beleza? A nossa atividadezinha também é a mesma coisa. Ó. Atividade 3. Atividade 3 é você falar o que entendeu também. Certo? Falar, escrever lá. Falar o que entendeu. Beleza? Falar que eu estou dizendo é você escrever lá no formuláriozinho, tem lá. Atividade 1, 2, 3 e 4. São 4 atividadezinhas, né? Cada uma delas você vai falar o que entendeu. Beleza? Cada tópico desse que eu estou falando aqui. Professor, o que é tópico? É esse bregaço aqui, rapaz, ó. Isso aqui é um tópico. Aqui nós estamos no 3, né? Tópico 3. Nós já vimos o 2 e o 1, esse aqui é o 3. Aí nós depois vamos ver o 4, que vai falar sobre outra coisa aí. Aí o seguinte, a língua e suas mudanças. Ao passar do tempo, as línguas, o nosso idioma mesmo foi mudando. Pegando outras formas de pronúncia, mudando a questão dos acordos ortográficos. Ó. Aí você está vendo o exemplo nessa figura que eu coloquei aí, que tem ó, a parte antiga, ó, como era o nome voo, e como é agora, ó, voo, sem o acento, né? E aí algumas palavras ó, mudaram. Assembleia tinha o acento no E, o agudo, e agora não tem mais. Feiura, né? Tinha um acento no U, um acento agudo e não tem mais, né? Ainda bem que não tem mais, né? Feiura. Tô livre dessa, né? Ó, micro-ondas era tudo junto e agora é separadozinho com um hífen, né? Beleza. Socioeconômico tinha um acento no O do só e era separado por hífen, agora é tudo junto e não tem acento no O. É uma bagunça medonha, né? Confunde a gente que só essas mudanças aí, mas tudo bem. Sem problema com isso. Qualquer dúvida, você vai lá no Pai dos Inteligentes, que é o Google. Google, né? Google. Glu, é? Lembra desse meme lá que fizeram? Beleza. Mas não é Glu, não é Google, certo? Google. Aí você vai lá no Pai dos Inteligentes e pesquisa como é que é a escrita, entendeu? Isso é sossegado, tranquilo. Aí houve essas mudanças, né? E ao passar do tempo. Então vai se modificando aí e tal, se aperfeiçoando e por aí vai. E essas mudanças de língua, até eu comentei no capítulo anterior aí, no tópico anterior, que ele tem mudança até dentro do nosso país mesmo, né? Entre um estado e outro tem mudanças da nossa língua. Como eu citei o exemplo lá da cajuína, tubaína, né? Então muda. Algumas palavras, por exemplo, você mora no Ceará aqui, no interior, Pedra Branca. Aí você vai lá para São Paulo. Chega lá, você vai aprender várias palavras diferentes que você não havia escutado antes, mas que você já conhecia, já sabia o que queria dizer aquela palavra, certo? Porque aqui você conhecia aquela coisa com outro nome, entendeu? Como, por exemplo, pode ter nome de frutas, que aqui era um nome, e lá em São Paulo é outro nome, certo? De fruta. Aí aqui o nome de algum nome assim que é dado para o comportamento de alguém, né? Ah, o menino é extrovertido ou o menino é inquieto. Aí lá em São Paulo já tem outros nomes para isso. Então essas são as mudanças, né? Do português. Muda de um estado para outro.
E ainda tem outro detalhe que eu vou lhe dizer que é interessante. Às vezes o nosso idioma ele é tão diversificado que às vezes até de uma cidade para outra, dentro do mesmo estado, muda o sotaque, muda algumas palavras que são regionais, por aí vai. Às vezes muda até de cidade para cidade, tem diferença. Por exemplo, aqui na nossa região, por exemplo, de Mombaça, partindo aqui Pedra Branca, Quixadá, subindo para Fortaleza, nós falamos assim, ó, de ti, né? Ó tio, me dá 1 litro de leite, né? De leite, fala chiando, o D e o T, né? Lá na região que eu fui criado, em Jucás, ele já não fala chiando o D e o T. Me dá 1 litro de leite, ó, de leite, certo? Tio, chama de tio, não é tio, é tio, né? Aí fala o D e o T, certo? Ele não chia não, quando eu pronuncio o D e o T. Eu já me readaptei, né? Porque eu morei um tempo em Quixadá também, morei 5 anos lá. E aí lá já fui perdendo um pouco desse sotaque do D e do T. Aí depois voltei para morar em Jucás novamente. Aí comecei a pegar de novo o sotaque de lá. Aí vim morar em Pedra Branca, já faz 11 anos, né? Praticamente que eu moro aqui. Vai fazer agora em julho 11 anos. Que aí eu conheci a minha esposa, né? Casei e tal. Aí vim morar aqui, né? Morar aqui. E agora estamos podendo desfrutar aí com vocês também das nossas aulas. Aí eu comecei a pegar o sotaque novamente do di e do ti, né? Aí assim, tem as mudanças até de uma cidade para outra. Beleza? Então, essa daí é o nosso tópico sobre a língua e as mudanças. E aí você pode ler o seu livro aí, também das páginas 21 até a 24, falando sobre essas coisas, né? Sobre as mudanças. E aí tem as gírias também, certo? Que é uma variação da nossa língua, as pessoas criam gírias. Eu lembro quando eu morava lá em Quixadá, tinha muita gíria de falar assim, ei, macho, né? Ei, macho, faz isso, não sei o que, ei, macho, faz isso não. Como se fosse assim, ei, rapaz, né? Ei, cara legal, ei, gente boa, ei, menino, né? Aí não falava, lá a gente falava assim, ei, macho, faz isso não. Aí tem alguns que começam a ficar com preguiça, não diz mais nem macho, não é só má. Ei, má, faz isso não, má. Né? Então a gente começa a ver a variação, né? As mudanças que há na nossa língua e que houve também, né? Que houveram. As mudanças que houveram na nossa língua. Então, pessoal, esse é o tópico 3, aí você vai falar também do que entendeu, essa nossa atividadezinha 3, certo? E, para finalizar, o nosso último tópico, que é o preconceito linguístico, né? Preconceito. O conceito, pessoal, segundo a definição da palavra conceito, é uma opinião, né? É uma opinião que você tem a respeito de alguma coisa, é um ponto de vista que você tem de alguma coisa. E o preconceito é uma pré-opinião. Ou seja, você às vezes nem conhece, nem sabe, mas você já tem uma pré-opinião sobre aquilo ali. Você já tem um pré-ponto de vista antes de provar daquilo. Então isso é o preconceito. E aí é o que é muito gerado hoje em dia. Às vezes a pessoa tem preconceito com outra pessoa, mas nem conhece aquela pessoa, não conhece a realidade dela, como eu comentei na questão do analfabeto, né? Antes de você julgar pessoas, você tem um preconceito, achar aquela pessoa é burra, aquela pessoa é não sei o quê. Antes de fazer isso, procure conhecer a pessoa primeiro, para você formar realmente a sua opinião, ter o seu ponto de vista embasado na realidade, na verdade de alguma coisa, para não ficar com preconceito, né? Você ter uma pré-opinião, um pré-ponto de vista, se você nem conhece aquela pessoa. Aí você fica fazendo julgamentos prévios sem realmente ter o conhecimento daquilo. Então, olha aí como é legal essa chargezinha que tem aí, ó. O médico pega e diz para o paciente, né? De acordo com o laudo, você está com um processo de intumescência, um processo de intumescência resultante de lesão inflamatória e necrose subcutânea. Aí o paciente, meu Deus, doutor, e quanto tempo eu tenho de vida? Ou seja, eu vou morrer, né? Com tanto nome feio desse aí. Aí ele diz, não se preocupe, é só um furúnculo. Quer dizer, olha onde o médico foi, né? Onde é que o médico foi? Usou uma linguagem toda culta
e uma linguagem técnica da área da medicina para falar que o paciente estava com uma doença normal, simplesinha de cuidar, entendeu? E aí trouxe uma conclusão para o paciente teve uma conclusão de que aquilo era algo terrível, né? Então nós vemos aí a questão do preconceito linguístico que pode acontecer, essa diferença, né, de um falar de uma forma, outro falar de outra, um ter uma cultura, um costume para falar e o outro ter outra, e aí você acaba criando preconceitos, certo? Então nós não podemos ter preconceito quando o médico fala dessa forma, mas culta e técnica da área dele. E também o outro lado, nós não podemos ter preconceito com as pessoas que falam de uma forma mais humilde, de uma forma menos informada, podemos dizer assim. Não é que a pessoa é burra, não é que a pessoa é isso ou aquilo outro, não. A questão é que a pessoa não teve a informação necessária, suficiente, para elevar o seu linguajar, certo? Então tem esses detalhes que nós temos que ficar atentos para não sair por aí julgando as pessoas. Beleza, pessoal? Aí um detalhe, ó. Quando nós estamos conversando, né, entre os amigos e tudo, batendo um papo legal ali e tal, nós às vezes relaxamos um pouco mais no nosso português e falamos de uma maneira mais informal. E isso é tranquilo. Na nossa cultura, pelo menos até onde eu conheço aqui na Pedra Branca, nós fazemos isso. Falamos de forma mais natural e mais informal e não atentamos tanto para as regras gramaticais. Como nós até vimos um tópico do capítulo anterior, né? A língua e a gramática. A língua são as palavras e a gramática são as regras, né? Nós até vimos lá que a língua são os sinais, né? Assim, os sinais que nós utilizamos, ou seja, as letras e as palavras, isso é a língua, certo? Que é o idioma. E tem a gramática, que são as leis que regem a língua, que regem essas palavras, ou seja, como nós vamos conseguir organizar as palavras? Eu conheço as palavras de maneira solta, né? Como é que eu vou conseguir organizar essas palavras para que elas tenham entendimento? Não é que as palavras vão entender, para que as pessoas entendam as palavras que eu estou escrevendo. Como é que eu vou conseguir organizar essas palavras da maneira correta para que as pessoas entendam? Aí eu preciso da gramática. As leis são as regras para que eu consiga formar as frases de uma maneira entendível no nosso idioma, certo? E aí a pessoa que não teve essa informação, não passou por uma escola, ou não teve orientação dos pais com relação a isso, então eles não vão saber utilizar essa gramática. Tem as palavras soltas e às vezes trocam, né? Colocam um adjetivo onde não era para colocar, colocam um substantivo onde não era para colocar, não conjugam um verbo como era para conjugar, porque não teve esse conhecimento, não teve essa informação. E aí nós não podemos ter preconceito com essas pessoas, discriminá-las, porque elas não tiveram essa informação. E aí, no ambiente informal, nós utilizamos a linguagem informal, certo? Mas quando você vai para um ambiente mais formal, então você também tem que utilizar uma linguagem mais formal, se você assim sabe utilizar essa linguagem, certo? E como é que você vai conseguir essa linguagem formal para utilizar nesses ambientes mais formais? Como, por exemplo, você vai procurar um emprego, você vai para um determinado setor lá da empresa onde você trabalha se já foi empregado. Então você, às vezes, tem que usar um linguajar mais formal. Você vai escrever uma carta, né, assim, um documento. Você não vai usar, ei, cara, lá no documento, ei, cara, presta atenção no serviço, né? Aqui na nossa brincadeira, quando eu uso a linguagem informal, a gente até faz isso. Mas na questão mais formal, você não vai fazer isso. E aí, respondendo a pergunta, como é que você vai conseguir essa linguagem formal? Primeiro, escola, tem que estudar, né? Segundo, leitura. Quanto mais você lê, mais o seu vocabulário vai se elevando. Você vai ter um arcabouço maior de palavras para utilizar. Arcabouço. De onde foi que eu tirei essa? Leitura, certo? Leitura. Você tem que ler, tem que ouvir o nosso idioma de uma maneira formal. Não é ficar só naquelas redes sociais lá, assistindo aquele povo falando tudo errado
e aí no final das contas você está falando errado e escrevendo errado. Muito cuidado com isso, né? Que às vezes tem aluno que pega e escreve da maneira que fala, e dificilmente nós escrevemos da maneira que falamos, certo? Dificilmente. A gente escreve. A gente escreve, né? O certo vai ser nós escrevemos. Nós escrevemos muitas coisas como falamos, mas muitas também não. Porque a pronúncia, o fonema das palavras, ela muda, né? Quando nós escrevemos a palavra, aí quando vamos observar o fonema e a letra, às vezes é diferente. Fonema é uma coisa. Aí quando eu vou colocar lá a letra, eu já coloco outra letra que tem aquele fonema. Então tem que ter muito cuidado. Como, por exemplo, capu. Capu do carro, né? Capu. Você pensa que é C-A-P-U, né? Mas não é capô. A escrita é C-A-P-O e o acento do vozinho no O. Chapeuzinho, né? Capô. Mas só que eu pronuncio capu. Entendeu? Então tem essas diferenças aí. Para você conhecer essas diferenças, você tem que ler, tem que estudar, tem que escrever. É por isso que a gente cobra muito de vocês a questão da escrita. Você vai ter que escrever alguma coisa. Você vai ter que ler alguma coisa. Você vai ter que, às vezes, gravar um áudio ou um vídeo para treinar. Certo? Você tem que treinar, exercitar. Se você quer ter um linguajar elevado, um linguajar culto, parecer uma pessoa mais educada, então você tem que trabalhar essas áreas da sua vida. Leitura e escrita, certo? E não ter preconceito linguístico com ninguém. A pessoa diz, ei rapaz, me arranja aí a tua bicicleta. Ó, me arranja a tua bicicleta. E aí, você vai rir da cara dessa pessoa? Ó, o dedinho, ó. De forma alguma, porque você estará sendo mal educado. Quando você destrata ou desmerece uma pessoa porque ela não tem o mesmo linguajar do que o seu, ela não teve as mesmas informações que você teve, você está sendo preconceituoso. E o mal educado, na verdade, está sendo você. Entendeu? Não é a pessoa que fala errado porque não teve estudo, não foi à escola, que é o mal educado. O mal educado é aquela pessoa que não respeita a outra por não ter tido as mesmas oportunidades que você teve. Entendeu? Então, se eu desprezo alguém porque não teve as mesmas informações que eu tive, eu estou sendo preconceituoso e eu estou sendo mal educado. Entendeu? Eu já vi muita gente analfabeta que é mais educada do que alguns doutores, viu? Preste atenção no que eu estou dizendo. Doutores segundo o mundo, né? O cara estudou na universidade e tal, e é mal educado que é uma beleza. E eu já vi pessoas analfabetas que têm uma educação, olha, que você fica assim, de boca aberta. Como é que pode? O cara que nunca foi para a escola tem uma educação dessa, né? Mas é porque essa educação, a questão de respeitar as pessoas, vem de casa, né? Vem do berço, certo? Às vezes as pessoas se enganam, na escola eu vou receber educação. Bom, a escola orienta, eu costumo sempre dizer, o professor ele é um orientador. Ele orienta os alunos como deve proceder e tal e coisa. Mas a educação mesmo é em casa. Os pais é quem educam os filhos para ser pessoas educadas, respeitadoras e tudo mais. Na escola nós orientamos o que é certo se fazer e ensinamos as matérias, que é o que o aluno vai precisar na vida profissional. Certo? A escola é uma preparação profissional. Ensinamos o português, a história, a geografia, a matemática, preparando você para o futuro profissional. E aí damos algumas orientações com relação à vida prática também e tudo mais. Principalmente a nossa escola, que é uma escola cristã, né? Mas essa educaçãozinha de saber respeitar o outro e tudo, nós ensinamos no Instituto Educacional Elim, né? Mas você aprende em casa também, com seus pais. Se os seus pais não lhe ensinarem isso, essa educação, então você vai ouvir na escola e vai dizer, isso aí é conversa, que o meu pai não me ensina isso, diz que isso é besteira. Certo? Então, muito cuidado com isso aí. Beleza, pessoal? Então é o seguinte, a nossa atividadezinha desse tópico 4 também é o quê? Adivinha? Atividade 4 é você falar o que entendeu. Certo? Entendeu.
Então você vai escrever lá, estou tentando falar, mas é porque você vai escrever lá no formulário o que você entendeu. Aí tem lá atividade 1, 2, 3 e 4. A primeira atividade, segunda atividade, terceira atividade, quarta atividade. Então você vai falar tudinho. Não entendeu? Volta o vídeo e assiste novamente, certo? Que é para você fixar esse conteúdozinho na mente. Beleza, pessoal? Olha, um grande abraço, Deus abençoe e até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Sim, tem atividade de casa, cara. Eu esquecendo, ó. Esquecendo, rapaz. Deixa eu escrever aqui a atividade de casa, rapaz. Atividade de casa. Esquecendo, ó. Atividade de casa. Você vai resolver. Cadê? Resolver todas as atividades do livro de gramática, capítulo 2. Ó. Resolver todas as atividades do livro de gramática, capítulo 2. Olha as páginas 26 a 36. Páginas 26 a 36. Beleza? Grande abraço, Deus abençoe. Até a próxima aula, se Deus quiser.